Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando. Estamos aqui para mais essa aula de Codular, ferramenta para criação de aplicativos mobile. E hoje a gente vai estar dando continuidade a partir do último vídeo, onde eu mostrei para vocês como é que já vai ficar essa aparência do nosso aplicativo, né? Eu já deixei todos os botões prontos aqui, com a aparência tudo certinho, para a gente começar a programação dos blocos, né? E hoje a gente vai começar a fazer a programação que é padrão, que é a programação de cada botão levar para a sua própria tela, né? A tela da sua funcionalidade. Aqui, por exemplo, a gente tem o cadastro de moradores, o cadastro de serviços, cadastro de uso de espaços, cadastro de periódicos e as consultas, né, daquilo que vai estar acontecendo no condomínio. E cada uma dessas telas vai levar para a sua própria tela. E dessas telas que a gente for mudar, a gente vai precisar voltar para o nosso menu principal. E é isso que a gente vai criar hoje. Mas para isso, o que vai ser necessário fazer? A gente vai ter que, primeiro de tudo, colocar o nome correto das variáveis aqui, certo? Então, por exemplo, qual que é o padrão que a gente adota para fazer a nomenclatura de cada componente no Codular? Se ele é um botão, a gente coloca que ele é um BTN e coloca um underline e coloca o nome do que ele faz, certo? Então aqui eu tenho, por exemplo, deixa eu tentar ajustar aqui para vocês verem, BTN cadastro de moradores. Então eu sei que ele é um botão e sei que ele vai me levar para a tela cadastro de moradores. Do mesmo jeito, tem aqui BTN prestadores, né? Que é o que vai levar para a tela de prestadores de serviço, cadastro de prestadores de serviço, certo? E da mesma forma todos os outros que a gente tem aqui, que é o cadastro de periódicos e o cadastro dos espaços, tá aqui. Então o que a gente faz? Partindo para o lado dos blocos, a gente vai fazer o seguinte. Mas antes da gente começar a mexer nos blocos, como eu tenho dito sempre, lembre-se de dar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos, para que o nosso canal possa sempre estar trazendo conteúdo de qualidade e sem enrolação, beleza? Vamos partir agora para os blocos. Aqui ele já está feito porque a gente acabou fazendo uma gravação, certo? E essa gravação ela saiu com um áudio um pouco ruim, então eu estou refazendo essa gravação para mostrar para vocês como é que foi feito esses blocos aqui. Eu vou explicar eles, apesar deles já estarem prontos aqui, mas eu vou explicar da mesma maneira como outro vídeo que eu faria para vocês, certo? Então aqui, o que acontece? Com a identificação de cada componente, quando a gente clica num BTN, por exemplo, ele tem algumas funções que são próprias dele. Então, aqui, isso daqui é uma função pronta de um botão. E ele está dizendo o quê? Que quando um botão, o BTN cadastro de moradores, ele for clicado, ou seja, ele tiver um clique, ele vai fazer alguma coisa que tiver aqui nesse espaço, certo? Então, o que eu fiz? Eu peguei esse BTN cadastro de moradores e coloquei ele aqui, certo? Fechei aqui, BTN cadastro de moradores. E o que ele vai ter que fazer quando ele for clicado? Ele vai ter que me levar para uma outra tela que vai ser chamado o quê? Cadastro de moradores. Então, aonde que eu achei essa decisão aqui? Numa parte de programação que tem aqui de controle, que é chamado de controle. E aqui você tem várias opções de controle, tanto para os blocos como para os componentes, né, como para as ações de cada tela e de cada componente. Então aqui você vai ver
Se alguma coisa acontecer, então você vai fazer o que tiver aqui dentro do bloco. Então isso daqui são estruturas de decisão, é chamado de estruturas de decisão. Ele vai controlar algum fluxo do que deve acontecer dentro de algum componente que você clicar, ou que você arrastar, ou que você fizer algum tipo de ação em cima dele. Então, o que a gente precisa aqui para o nosso botão? Eu preciso levar o usuário para uma outra tela. Então, eu vou clicar aqui, abrir outra tela, certo? E ele está me pedindo o nome da tela. E esse nome da tela eu vou colocar como? Eu vou colocar utilizando o componente texto. Pode ver que esse daqui é um componente texto vazio e ele eu coloco ele e coloco o nome da tela exatamente como ele está aqui na lista. Não pode faltar nenhum tipo de letra, nenhum tipo de símbolo ou espaço, certo? No caso aqui ele não tem espaços porque a gente tem que colocar o underline. Mas se ele tiver todo em minúscula, aqui também vai ter que estar em minúscula. E se ele tiver todo em maiúscula, ele vai ter que estar todo em maiúscula aqui também, certo? Então aqui a gente fez todos os blocos indo para cada um para sua tela, ou melhor, todos os botões indo cada um para sua tela, certo? E agora a gente vai em cada tela para fazer o efeito contrário. Quando eu clicar no voltar, o que é esse voltar? Se a gente for aqui no designer, em alguns aparelhos você tem aquele sensor de digital que se você der um toquinho nele, ele volta para a tela inicial ou volta para a tela anterior. Ou ele tem essa setinha do lado que é também com o mesmo efeito, o efeito de voltar para a tela anterior ou voltar para a tela inicial do aparelho, certo? Então aqui o que a gente vai fazer é nada mais do que indicar para um botão que quando ele for apertado ou pressionado para voltar, ele vai abrir qual tela? Ele vai abrir a tela principal de novo, certo? É a mesma estrutura, só que agora ele não é um botão que você colocou, é um botão que já vem como parte do Android. É simplesmente uma ação que você vai dedicar para ele. Então, quando você tiver na tela cadastro de espaços, ou seja, clicando aqui, ó, cadastro de espaços é o nome da tela. E ela te dá a opção do que? Quando você apertar ou pressionar o voltar, ela vai te enviar para uma determinada, ela vai fazer alguma ação. E essa ação que nós escolhemos foi o que? Abrir o nome, abrir uma outra tela. E se eu tivesse colocado, por exemplo, uma ação de fechar o aplicativo? Ele ia fechar o aplicativo toda vez que eu colocasse ou pressionasse o botão voltar, certo? Então, quando você for tomar uma decisão nesse voltar pressionado, você tem que ver se você tomou a decisão certa, certo? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai checar as outras telas, cadastro de moradores, certo? Uma dica que eu dou para vocês, para não ter que ficar fazendo e repetindo a mesma coisa várias vezes, você pega esse bloco que já está pronto, como a única coisa que vai mudar nele é o nome do componente, ou melhor, o nome da tela. Você clica nele com o direito e você vai vir aqui em adicionar a mochila. A hora que você adicionar a mochila, ele vai ficar aqui disponível em todas as telas. Ou seja, eu estou aqui agora, nesse momento, no cadastro de moradores, certo? Se eu for para o cadastro de prestadores, você vai ver que o cadastro de moradores ainda está aqui disponível na mochila para mim. E daí é só eu pegar, arrastar ele para fora e mudar o nome dele aqui, ó, para a tela em que eu estou, certo? Mas como a gente já tem o botão pronto aqui, eu vou arrastar
esse daqui para lixeira. Ah, mas eu arrastando para lixeira eu vou perder esse componente? Não, ele já está salvo aqui na mochila, e a menos que você esvazie a sua mochila, todas vai ficar aqui, vão ficar todos os componentes aqui gravados aqui para você utilizar novamente, tá certo? Então, pessoal, por hoje é só. Fiquem com Deus e não esquece, dá o seu like, curte, compartilha e se inscreve no canal, tá certo? Até a próxima aula. Tchau, tchau.